Olá, boa noite. Me chamo Fernanda da Silva Lima, sou acadêmica do curso de Artes Visuais do Polo de Bacabal. E na disciplina de filosofia foi nos proposto, né, na parte da atividade especial, para que nós escolhêssemos um texto e nesse texto para a gente falar um pouco sobre ele, sobre o assunto que a gente tinha entendido. Após feita a leitura, para a gente dissertar algumas palavras a respeito do que foi aprendido. Então, assim, a figura do professor, ela transcende a mera transmissão de conhecimento. Não se trata de um indivíduo que simplesmente deposita informações na mente vazia do aluno, mas sim de um agente catalisador de informação, que é da transformação social. Um sujeito que, por meio do diálogo e da problematização social, um sujeito que, por meio que faça isso na construção do conhecimento, mas que esse conhecimento seja um conhecimento de forma crítica e reflexiva. A educação não é um ato neutro, não é um ato parado. Ela é um processo político e ideológico que visa a emancipação humana. Então, falando nisso, a gente pode dizer que o bom professor, portanto, é aquele que compreende essa dimensão, que consegue fazer esse dinamismo em sala de aula, é aquele professor que conhece o seu público, porque o professor, quando ele está em sala de aula, que ele é o professor raiz, ele conhece seus alunos na primeira semana. Por isso que existe aquela semana de diagnóstico, que é aquela semana onde a gente vai conhecer os nossos alunos, vamos fazer aquela avaliação para a gente verificar onde é que estão as falhas, no desenvolvimento dos nossos alunos, se eles vão conseguir realmente absorver os conteúdos que a nós vai ser proposto para eles, se o nosso planejamento vai estar de acordo com o ensino a que a eles é proposto, se eles vão conseguir aprender de forma gradualmente, se o aprendizado vai ser de forma gradativa, se todo mundo vai aprender de forma no decorrer do ano letivo. Então, assim, o bom professor é aquele professor que ele conhece o seu público. Os nossos alunos, quando eles chegam em sala de aula, eles não chegam com a mente vazia, eles não são uma folha em branco, eles já trazem conhecimentos prévios lá de onde eles moram, eles já conhecem o caminho da casa deles até a escola. Então, nosso papel como professor é fazer essa filtragem, conhecer os nossos alunos, para daí a gente poder, como o nosso planejamento é flexível, a gente vai poder sim fazer algo que possa identificar e que possa sanar as dificuldades que os nossos alunos podem vir a ter no decorrer do período. Então, assim, a gente pode sempre dizer que o professor, sim, o bom professor é aquele que compreende essa dimensão e ele vai sempre atuar como mediador, né, do conhecimento entre o aluno e o professor. E sempre, sempre o professor ele tem que estar estimulando o aluno a ter autonomia e a consciência crítica. Então, assim, o que eu posso dizer é que o professor ele sempre vai atuar como depositário de saber e o aluno como um mero receptor, que é aquele que recebe, mas também ele é aquele que vai transmitir, né? Nesse contexto, o conhecimento para os nossos alunos, ele deve ser apresentado de forma fragmentada e não descontextualizada. A gente tem que levar em consideração, algo que eu falei anteriormente, a experiência prévia dele e a realidade social. Então, assim, essa abordagem que eu estou fazendo aqui, ela não vai impedir, né, a verdadeira aprendizagem dos nossos alunos, mas sim ela vai acrescentar de forma significativa e transformadora. O bom professor, na boa perspectiva, ele é um sujeito que ele dialoga com seus alunos, ele respeita as suas experiências e conhecimentos que os alunos já trazem. Ele sempre vai partir do princípio de que o aluno, ele não é uma tábula rasa, né? Então, uma folha em branco, mas um ser histórico e social. Por isso que existe, né, essa bagagem cultural, que é uma visão de mundo,
própria que ele já tem. O diálogo, portanto, é muito importante e se torna um instrumento fundamental para a construção do conhecimento. E isso que nos permite essa troca de ideias, né? A confrontação de diferentes perspectivas na perspectiva e na construção de saber compartilhado. Por isso essa problematização ela é crucial, porque quando o bom professor ele não apresenta o conhecimento como uma verdade absoluta, o conhecimento ele fica de forma absoluta e inquestionável, mas como um objeto de investigação e reflexão. Ele sempre vai estimular a curiosidade dos alunos, ele sempre vai questionar a certeza ou vai convidá-los a buscar as respostas para as suas próprias indagações. O aluno vai ter autonomia, né? Então, assim, através dessa problematização, o aluno ele se torna um sujeito ativo no processo de aprendizagem, onde ele vai construir o seu próprio conhecimento, desenvolvendo a sua capacidade crítica. Então, assim, quando a gente fala nessa capacidade crítica, ela sempre vai partir da prática educativa, né? Que ela sempre vai enfatizar a importância da contextualização do conhecimento. O bom professor, ele vai buscar conectar conteúdos, ele vai ensinar a realidade aos seus alunos, mostrar a relevância da sua vida para a sociedade, ele vai compreender que o conhecimento não existe em um vácuo, nem algo vazio, mas ele está ligado intrinsecamente ao nosso contexto social, histórico e cultural dos nossos alunos, que é o que é produzido e é utilizado. Também, além disso, o bom professor, ele precisa ter o comprometimento com a transformação do aluno. Mas para que isso aconteça, ele não pode se limitar a transmitir informações, mas buscar despertar nos nossos alunos a consciência crítica, incentivando sempre a questionar a realidade, né? A questionar a realidade dele, a lutar por um mundo mais justo e igualitário. E ele sempre vai reconhecer que a educação é um instrumento poderoso de mudança e atua, né, como um agente de transformação também no lugar em que vive, na própria comunidade. Então a gente não pode se desfazer desse porém. E no mais, com a suma importância, o professor ele nunca vai ser só um mero transmissor de conhecimento, né? Mas um agente crítico, transformador, que é por meio dos nossos diálogos que nós temos em sala de aula com os nossos alunos, é que a gente vai criando as problematização, a contextualização e do compromisso social. Então, assim, isso possibilita essa troca de ideias, essa troca de informações, a contextualização do compromisso, fazendo com que esse conhecimento seja significativo e emancipador. Então, aquele bom professor sempre vai ser aquele profissional que vai compreender a educação como um processo de construção coletiva, respeitando a individualidade de cada aluno e sempre estimular a sua autonomia e a sua capacidade de pensar criticamente, né? Ter na prática do professor, ela tem que ser fundamentada na crença, no potencial humano e na capacidade de transformação. Transformar, assim, o que? Essa realidade e sempre através da educação. Então, assim, nós podemos dizer que a figura do professor, para fazermos o nosso resumo final, ela tem que ser sempre um exemplo inspirador para todos aqueles que se dedicam nessa tarefa, nessa nobre tarefa que é educar.